Qual o potencial da renda fixa em um cenário que a Selic está caindo e tem perspectiva de mais queda pela frente? E a gente quer falar sobre perspectivas de queda de juros e impacto disso nos títulos de renda fixa. Esta é uma aula bem densa, com bastante informação, então se você se interessa por isso, já segue este perfil que assim esses são os nossos conteúdos. Se você não me conhece, eu sou o de Matos, especialista em investimentos, analista de mercado. Estou aqui para te mostrar, para te ensinar mais sobre investimentos e te abrir a cabeça para algumas informações que talvez você ainda não saiba, beleza? Então hoje a gente fala especificamente sobre o potencial de marcação a mercado, potencial da renda fixa, dado aí a expectativa de queda de juros. A gente vai fazer contas, inclusive, no Excel para chegar às nossas conclusões, beleza? E primeiramente, né, vamos contextualizar. A gente tem aqui, por exemplo, ó, a Selic, deixa eu sair da tela para você ver. A Selic chegou num patamar historicamente alto de 13,75. Outra vez que ela estava por aí era 14,25 lá em meados de 2016, tá? E agora ela começou a cair, foi para 13,25, só que a gente tem perspectivas de muito mais queda, muito mais queda, se a gente ver pelo boletim Focus mesmo, ó, a expectativa de Selic para o fechamento de 2023 lá em 11,75, e quando a gente olha para 2024, 9%. Então o mercado está esperando que a taxa Selic continue caindo. E essa esperança do mercado, essa expectativa do mercado, é o que move toda a economia. Não é de fato quando a taxa Selic sai de 13,25 vai para 12,5, 12,75. Não é isso que movimenta o mercado. O que movimenta o mercado é a expectativa. E o Boletim Focus é uma das formas simples de você ver isso. Tem outras formas mais avançadas que seria você acompanhar de fato juros futuros. Lá, por exemplo, DI1, vamos achar aqui, ó, DI1F 2027. É um dos títulos que você pode acompanhar. Aqui por dentro do TradingView mesmo você consegue ver, ó, super gráficos. Vamos dar uma olhada aqui nele. Fazendo ao vivo aqui fora do nosso planejado, mas olha, DI1F 2027, só para você ver aqui, expectativa de juros. Isso aqui é a expectativa de juros que de fato está sendo negociado. E os juros para o fechamento aqui de 2027, né, daqui até lá, na média, estava na casa de 13, agora já está na casa dos 10. Subiu 2 pregões aqui consecutivos, mas você vê nitidamente aqui, ó, caindo. Você vê expectativas futuras de juros caindo e não mais nesta indefinição que estávamos antes. Então, juros futuros caindo, expectativa de boletim Focus também disse ele caindo. A gente vê o impacto disso nos títulos de renda fixa. Notadamente, a gente vai falar sobre os títulos do Tesouro Direto, que são, na prática, uma referência para todos os demais títulos da economia, sejam eles pré-fixados ou pré-fixados, com também um componente IPCA, que é a nossa inflação. Então a gente vai fazer contas para ver qual que seria o potencial de fato de você ganhar. Porque se você investe em algo que é, por exemplo, Tesouro Selic, quanto que você ganha? Você ganha a Selic que está acontecendo agora. Se a Selic cai, sua rentabilidade reduz. Se a Selic cai, sua rentabilidade reduz. Agora, na lógica dos outros títulos, que tem componentes pré-fixados, que pré-fixado é você o quê? Né, você contrata hoje essa taxa de 10,24. Você casou com essa taxa. Este investimento que você fez nessa taxa vai render sempre este valor até chegar no vencimento. Mas no meio do caminho você pode querer sair. E a taxa justa para esse mesmo investimento pode ter mudado. Essa é a lógica, né? Vai que o justo agora é 5% e não mais 10%. Você comprou um ano atrás, era 10%. Você quer vender. Alguém que quer comprar está aceitando taxas de 5% porque os juros da economia baixaram. E esse cara vai pagar 5%. Você não vai vender a 10%, você estaria perdendo dinheiro. Você vende a 5%. Né? Você comprou, né, lá nos 10% de rentabilidade e vende um título rendendo 5%. E essa diferença das taxas é o que gera marcação a mercado. Vou explicar isso de outra forma, tá? Mostrando para vocês no Excel, para que não restem dúvidas sobre o efeito da marcação a mercado antes da gente chegar aqui na nossa análise dos títulos mesmo, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, um título aquele lá que é pré-fixado, como é que ele funciona? Ele te garante que lá no vencimento você vai receber R$ 1.000. Esta é a verdade. E o reais no vencimento. Quanto que ele está custando hoje? Por exemplo, 2026 está custando R$ 794. 794. Então, dos 794 para os R$ 1.000, você vai ter de rentabilidade, né? Você tira a diferença de um com o outro, deu R$ 205. R$ 205 representa quanto do valor investido? 26%. Tá aqui. Então, você tem de rentabilidade esperada para cada R$ 794 que você colocar, você tira 1.000.
né? Então, dá 26% de rentabilidade entre hoje e a data de vencimento que está lá em 2026, tá? A questão é a seguinte, ele está rendendo 10,24% ao ano. E isso vai ser aplicado no ano de 2025, no ano de 2024 e nesse pedaço de 2023. Por isso que você vai somar aqui, né, de 10,24 mais 10,24 mais um pedaço ali dá 26% de rentabilidade total. A lógica é a seguinte, você paga para cada um título, hoje, você está pagando quanto? Para cada um título, você está pagando 794 para receber R$ 1.000 lá na frente. Daqui a um ano, para cada um título, você vai pagar X valor para continuar recebendo R$ 1.000. A lógica é essa. Imagina que você, de fato, está comprando um título. Isso aqui aplica para todos os títulos, para todos os investimentos pré-fixados. Anota isso. Se tiver marcação a mercado, é assim que funciona. Então, recapitulando. Hoje, um título custa este valor e chega em R$ 1.000. Daqui a um ano, um título vai custar quanto? Se ele da mesma forma vai chegar nos R$ 1.000, que é de fato um título, é um papel que vale R$ 1.000 lá no vencimento. O que vai mudar aqui é a taxa. Se hoje você tem uma taxa de 10,24, isso garante que investindo R$ 790, você chegue em R$ 1.000. Só que, se sua taxa for 9%, como é que você faz essa conta? Como é que você faz a conta para saber qual tem que ser o valor hoje para chegar nos mesmos R$ 1.000? Você sabe o quê? Se a taxa cai, você tem que imaginar que o preço sobe. Pode até memorizar isso. Taxa cai, preço sobe. E taxa sobe, preço cai. Então é inversamente proporcional. Você pode memorizar isso. E aí, para fazer essa conta, a gente tem que considerar o seguinte, que são a quantidade de dias úteis entre hoje e o vencimento desse título. Eu sei, complicou. Sim, complica, mas eu vou fazer essa conta. Você vai acompanhar o raciocínio, entender a lógica por trás, entender na prática toda a conta sem precisar fazer ela no dedo, porque ela é bem complicada, tá? Primeiramente, eu tenho que perguntar para o Excel quantos dias tem entre hoje e a data de vencimento deste título aqui. Só que eu tenho que considerar também uma tabela de feriados, senão dá tudo errado. Agora nós temos nossa tabela de feriados e ele nos diz, olha, daqui até o vencimento são 596 dias. Nos dois casos, a gente está imaginando, vamos imaginar aqui que é a própria análise de hoje. Tá? Hoje é 10,24, se hoje fosse 9%, quanto que seria? Quanto que seria o valor que você deveria pagar? E a lógica é trazer este valor para hoje, né? Porque você vai receber R$ 1.000 lá na frente, só que esses R$ 1.000 têm o valor que você investe hoje, mais os juros que você recebe até chegar em R$ 1.000, certo? Que juros são esses? Antes era 10,24, agora é 9%. Tá? Então, os R$ 1.000 tem o que você investe hoje mais esses juros de 9%, ano após ano, até chegar, né? Até chegar lá nos R$ 1.000. Beleza, então eu tenho que trazer este valor para hoje. Como é que eu faço isso? Eu posso ir chutando valores? Posso, né? Posso ir chutando aqui. R$ 800. Vamos colocar R$ 800. Quanto que vai dar a rentabilidade de um para o outro? Pode fazer isso eternamente, só que você não vai chegar no valor rapidamente. Então, existe uma forma que é você pegar esse valor e dividir. Tá? Você vai dividir ele por esses 9%, para descobrir qual valor aplicado 9% chega em R$ 1.000. Então, como é que você faz isso? Você tem que dividir isso pela taxa. Aí a continha financeira, bem pesada mesmo isso aqui, eu sei que não é nada mole, tá? Mas a lógica é a seguinte, você divide o valor dos R$ 1.000 pela taxa elevado ao prazo. Tá? Só que isso aqui mereceria uma aula específica sobre isso. A gente não quer fazer uma aula específica de matemática financeira neste momento aqui, mas entenda o seguinte, se você investe R$ 815, ele vai render 9%, depois vai render mais 9%, e depois mais 9% e chega lá nos R$ 1.000. Se fosse o 10,24, olha como o valor vai ficar praticamente a mesma coisa, vai ter diferença só de arredondamento, ó, 794. Só arredondamento porque a taxa sempre tem mais casas decimais do que a gente consegue ver aqui. Então, a lógica é a seguinte, para receber os mesmos R$ 1.000, se a taxa caiu, o preço tem que subir. Saiu lá dos 790 para 815. Então, essa lógica dos pré-fixados é onde está todo o potencial de marcação a mercado dos títulos que têm componentes pré-fixados. Por exemplo, Tesouro pré-fixado, por exemplo, Tesouro IPCA. Né? Aqui eu vou até voltar lá para o Google para você ver do que eu estou falando. Títulos que são pré-fixados,
tem aqui componente pré-fixado. E títulos que são IPCA, tem o IPCA, mas também tem componente pré-fixado. Então você tem potencial de marcação a mercado nos títulos que são pré-fixados, nos títulos que são IPCA. No Tesouro Selic isso não existe. Não existe você investir no Tesouro Selic e ganhar com a queda dos juros. Não. Você investe no Tesouro Selic, quando acontece queda dos juros, você começa a render menos. Ao invés de você ter uma rentabilidade maior de marcação a mercado, porque as taxas caíram, é o contrário. Se as taxas forem caindo, você vai rendendo menos, tá? Beleza? Então aqui, entendido isso, o que você pode observar agora é que os títulos pré-fixados são o poder de marcação a mercado. Só que a questão é, aqui você só tem um pré-fixado até 2029. No IPCA você tem até 2045. Então este cara aqui, IPCA 2045, ele tem muito mais tempo daqui até o vencimento. Se tem muito mais tempo, essa taxa de 5,49, por exemplo, que temos hoje, ela vai ser aplicada vários e vários e vários anos, muitos anos pela frente até chegar no vencimento. Enquanto que 2029 são poucos anos, né? O título mais longo pré-fixado aqui, sem ser com juros semestrais, porque a conta fica bem diferente. Esse título aqui é para você que precisa de renda. Se você não precisa de renda, não vale a pena porque você acaba antecipando o imposto de renda a cada cupom de juros que você recebe, tá? Então, este cara aqui, pré-fixado 2029, ele tem um prazo curto. O 2045 tem um prazo longo. Sendo assim um prazo longo, este cara aqui é o que tem maior potencial de marcação a mercado, porque ele vai sofrer mais com esses juros. Ano após ano, ele continua aplicando esses juros. Quando a gente vê isso, a gente pode fazer as mesmas contas lá no Excel. Eu posso mostrar também o histórico deste cara de todos os anos, desde que ele foi lançado. Ó. A taxa dele era 5,30, chegou a bater 6%, caiu para perto de 3, ó, 2,87, subiu agora, tá? Para extremos aqui 6,60, né? Aqui eu não consigo pegar exatamente, ó, mas ele bateu 6,60 e depois começou a cair. Dada esta queda, se as taxas, aqui vamos fazer um cenário, se as taxas voltarem para esse patamar aqui de 3,5, quanto que ainda existiria de potencial de marcação a mercado neste cara? Essa é a conta que eu quero fazer. Este é, inclusive, o objetivo deste vídeo, que é fazer essa conta e trazer para você um potencial. Pode dar tudo errado? Pode não acontecer isso? Pode. Entenda que a gente vai fazer uma conta de um cenário que pode não se concretizar. Se o cenário não se concretizar, se essa taxa não for para os 4%, não for para 3%, não for para 2,5%, nada disso acontece, tá? Então a gente só quer fazer essa conta para você imaginar como seria se esse título mudasse de taxa. E a gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar isso aqui hoje, 0, né? 0 dias. E vamos imaginar também isso aqui mais para frente, tá? Vamos imaginar o seguinte, deixa eu colocar esse cara como número, 0, e vamos imaginar que passaram um ano. Então, passou 252 dias. Porque a gente vai fazer essa conta para você entender. Se daqui a um ano a taxa mudar, quanto que seria o potencial? Considerando que hoje ele custa 1.298, se daqui a um ano a taxa for para 4%, qual vai ser o valor? E aqui é um pouquinho mais complexo essa conta do IPCA, porque ele funciona da seguinte forma. Lá no pré-fixado você tinha R$1.000 que você recebia no vencimento. Neste cara é quase os R$1.000, que esse R$1.000 aqui é chamado de valor nominal. Aqui a gente tem o valor nominal, só que é atualizado, que a gente atualiza ele pela inflação. E este valor nominal atualizado, ele vem sendo atualizado desde 15 de julho de 2000. Eram R$1.000, vem sendo atualizado mês após mês. Por isso que a gente pode voltar aqui no Google e achar, por exemplo, aqui o valor nominal atualizado lá na Ambima. Aqueles R$1.000 hoje viraram isso aqui, ó, R$4.130. Então a gente pega este R$4.130, que são os R$1.000 corrigidos desde 2000 até hoje, e a gente faz conta com ele. A gente coloca ele aqui numa célula e a gente vai trazer a valor presente com esta fórmula aqui maluca. A gente vai trazer a valor presente este valor de 4.130. Então, aqui, primeiro vamos fazer as contas de quantos dias que nós temos aqui. Vamos até aproveitar aquela fórmula do dia de trabalho total e só ajustar aqui as datas. A gente está considerando hoje, estamos considerando a data de vencimento, e aqui a gente tem feriados, eu posso puxar aqui, A2.A. Temos 5.459 dias úteis
de hoje até a data de vencimento desse título. Só que a gente quer tirar um ano, né? Vamos diminuir aqui, ó, 252 dias úteis. Vamos falar o seguinte, cara, já passou um ano. Agora sim, já passou um ano. Quantos dias úteis nós temos daqui até o vencimento? Agora nós temos 5.207. Então a gente vai aplicar essa taxa de 4% por todo este período, para descobrir quanto que seria o preço deste cara hoje, tá? Então vamos fazer a nossa conta aqui. E depois eu abro uma outra fórmula aqui para a gente fazer o comparativo, ó. Deixar assim que vocês conseguem ver tudo. Pronto. Quanto que é? Isso aqui é valor presente, é a mesma fórmula. Só que qual que é o valor que eu quero trazer aqui para valor presente? É o VNA, 4.130, e eu vou fazer a divisão de novo. Aí eu vou pegar 1 mais a taxa e trazer para todos aqueles dias que a gente está olhando aqui, de 252 dias por ano. Fechou, a gente descobre aqui um valor de 1.836. Então, ó, se a taxa sai de 5,49, vai para 4%, depois de um ano, se você compra esse cara hoje, por exemplo, nessa taxa, depois de um ano chega em 4%, você sai de 1.298 para 1.836. Isso aqui dá uma rentabilidade de quanto, né? Isso aqui dá uma rentabilidade de, vamos trazer para percentual, 41%. Simples assim. Só fez essa aposta. Pode dar errado? Pode. Imagina isso aqui for para 6,5%. Aí é o oposto. Você perde 13%. Entende? Como cenários podem ser hipóteses aqui, né? Vai que acontece alguma coisa grave com o mundo, com o Brasil. Ao invés de cair essa taxa, ela sobe. Claro que você tem mais artifícios para tomar essa decisão. É o que eu ensino lá no meu curso de marcação a mercado avançado, que está aqui na descrição se você quiser conhecer. Tem muito mais ferramentas que eu não conseguiria te passar aqui. Simplesmente uma aula de YouTube que já está chegando em 20 minutos. Tem coisa muito mais profunda. Eu ensino. Temos alunos aqui no curso, o link está na descrição se você quiser conhecer. Mas eu já estou te mostrando o potencial. O potencial é esse. Saiu de 5,50, foi para 4, você ganha 40%. E vamos fazer as próximas contas. Vamos imaginar que foi para 4,5%. 4,5%, né? Ao invés de 4, caiu menos. Quanto que seria o seu potencial aqui? Seria ainda assim 28%. Olha que interessante. E outra coisa interessante é que, se simplesmente a taxa continuasse igual, você acha que teria lucro, prejuízo ou não renderia nada? Pensa aí. Passou um ano, a taxa continua a mesma. O que acontece? Você tem lucro. Você tem o lucro dessa taxa. Você abrir aqui, você vai ver que você está rendendo bem perto desta taxa, dos 5,49. Essa é a lógica. Você vai ter lucro, tá? Fique tranquilo, mesmo se a taxa ficar de lado. A questão é que a taxa pode até subir um pouco e você não vai perder. Existe essa possibilidade. Se ela for aqui, ó, 5,75, ó, você fica no 0 a 0. A taxa está subindo, só que o tempo está passando. Então o tempo está ao seu favor, mesmo em cenários de aproveitar a marcação a mercado. Se a taxa sobe e o tempo passa, você não perde nada. Isso é possível. Mas no nosso cenário aqui, a gente quer fazer hipóteses que a taxa caiu para 4,5%, por exemplo, você ganharia 28%. Se a taxa caiu para 4% e passou um ano, 252 dias úteis, né? Um ano, você ganharia 41%. E se a taxa vai para 3%? Vamos colocar aqui no lugar dos 4, ó, 3%. Você ganharia 73%. E se a taxa for para incríveis 2,5%? Incríveis, né? Ao contrário, incríveis para a gente ter de lucro. Quanto que você acha que daria aqui a rentabilidade? 91%. Então seria quase 100% de lucro dentro de um ano, se isso acontecesse. Isso é possível de acontecer? Não é impossível. Mas é provável? Também não é provável, porque este cenário de juros de 2,5% aqui no IPCA, ele aconteceu lá atrás, em alguns títulos que nem foi no IPCA 45, quando a gente olha aquele gráfico que a gente estava vendo, ó, o fundo dele aqui foi lá 2,70, não dá para pegar exatamente aqui, tá? Mas não foi nos 2,5. Não foi nos 2,5. Então, chegaria em 2,87, podemos fazer conta também com 2,87, para a gente ter um número que já aconteceu. 2,87, ó. 77% de lucro dentro de um ano. Isso é um potencial, tá? Não é para você simplesmente comprar esse título. Claro que não. Você tem que analisar o cenário, as expectativas, tem que analisar a sua aversão a risco,
Tem que analisar muita coisa. Se você quer fazer uma análise independente, sem precisar que alguém te fale o que fazer, você pode estudar. E assim, arrume um curso de marcação a mercado. Eu tenho um curso, mas pode arrumar o de sua preferência. Eu tenho aqui do zero a marcação a mercado avançado, que está no link aqui da descrição deste vídeo. Tome suas próprias decisões, porque ninguém melhor do que você vai cuidar do seu dinheiro. Não é simplesmente comprar este cara. Isso aqui não resolve. Tem que estudar um pouquinho mais. Porque se vier um revés aqui, o que você vai fazer? Qual é a sua estratégia? Né? Então, existem mais coisas, mas existe um potencial. E este potencial deste cara aqui, IPCA 2045, é o mais explosivo que a gente vê hoje dos títulos IPCA e dos títulos pré-fixados. Este era o recado do vídeo. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.